E estamos gravando. Muito bem. Então, sejam bem-vindos. Vamos lá, gente. O que a filhinha pode fazer por você? Então, o fato é o seguinte. Seja f uma função, sei lá, eu do intervalo i qualquer em R, tá? Derivável. Então, que dá para calcular a derivada. Eu preciso ajeitar isso aqui para vocês poderem ver o papel todo. Ok. Bom, a primeira questão, então, o sinal de f' é que nos diz muita coisa sobre o que acontece com a função, tá? com o gráfico da função. Então, se o sinal de f' é positivo, tá? O que isso aqui diz sobre a função? Veja, lembra que f' num ponto x0, tá? É o limite de f de x menos f de x0 sobre x menos x0, quando x tende a x0. Isso aqui é a derivada num ponto, né? Então, o que acontece? Se o x... Está aqui o x0, olha lá. Está aqui o x0. Se o x estiver à direita de x0, né? Então essa diferença x menos x0 vai ser positiva. Tá? E se o x estiver à esquerda de x0, essa diferença é negativa. Certo? Bem, se f' é positivo e f' num ponto é esse limite, isso quer dizer que perto do ponto x0, f' no ponto é aproximadamente esse quociente. Esse quociente tende ao valor de f' x0. Então, se esse quociente aqui é positivo, se eu tiver à direita de x0, e como o denominador é positivo, para que o quociente seja positivo, eu preciso ter um numerador também positivo. Então, se f' é maior que zero e o x está à direita de x0, então f de x menos f de x0 é positivo, ou seja, f de x é maior do que f de x0. Se o x estiver à esquerda do x0, então x menos x0 é negativo, e, portanto, para que o quociente seja positivo, o numerador também tem que ser negativo, porque menos com menos dá mais. Então, o f de x, nesse caso daqui, vai ser menor do que f de x0. Então, em outras palavras, se eu tiver, olha só, em outras palavras, se eu tiver à direita de x0, o f de x tem que ser maior do que f de x0. O f de x vai estar à direita do f de x0. Se o x estiver à esquerda de x0, o f de x vai estar à esquerda de f de x0. Ou seja, f de x é crescente. Então, se f' é positivo, então f é crescente, é uma função crescente. Você aumenta os valores de x e os valores de f acompanham, aumentam junto. Tá? Ótimo. Se, por outro lado, se f' for menor do que zero, então, como f' é aproximadamente um quociente de f de x menos f de x0. Isso aqui é no ponto x0. Tá? É aproximadamente esse quociente. Se o x menos x0 for negativo, ou seja, o x está à esquerda de x0, então, para que esse quociente dê negativo, se o denominador é negativo, o numerador tem que ser positivo. Por outro lado, se o x estiver à direita do x0,
então o f de x tem que estar à esquerda de f de x0. Em outras palavras, se f' é negativo, então f é decrescente. Certo? Muito bem. Então, a gente pode resumir isso aqui numa tabelinha. Gente, tem alguém que está com o microfone desmutado. Por favor, emudeçam o microfone. Muito obrigada, porque senão fica dando ruído aqui. Ok. Então, em outras palavras, o que a gente descobriu foi o seguinte. Se você tiver f' positivo, f é uma função que cresce, crescente. Se f' for negativo, então f é decrescente. Ok? Então, esse aqui é o primeiro fato sobre o que a derivada nos diz sobre a função. Tá? Bem, isso aqui, então, vamos lembrar o que é um ponto crítico. Então, lembrar, definição, C é um ponto crítico de f se ou a derivada existe e é zero, ou f não é derivável em C. Não existe derivada em C. Então, esse aqui é o ponto crítico. Se é um ponto crítico, se ou a derivada é zero, ou f não tem derivada em C. Então, a função pode não ter derivada num ponto, tá? Quando ela tiver ou um bico, ou a derivada tender para infinito, ou a função for descontínua, também é uma possibilidade no ponto C. Então, tem várias instâncias em que a função pode não ser derivável no ponto C. Tá. Bom, em função do que a gente aprendeu aqui, sabe, nessa tabela, que a derivada positiva, então a função cresce, a derivada negativa, a função decresce, tá? A gente tem o que se chama o teste da primeira derivada. O teste da primeira derivada diz o seguinte, olha só. Seja C um ponto crítico de f, tá? Então, eu vou assumir que a minha função suponha que f seja derivável, então seja possível de calcular a derivada de f, tá? Perto de C. Ok? Então, a direita de C, a esquerda de C, dá para calcular a derivada da função f. Tá? Então, nós temos a seguinte regra. Olha só. Então, temos o seguinte. Se o sinal da derivada, tá? Se f' muda de positivo para negativo ao passar por C, então C vai ser um ponto de máximo local. Se f muda de positivo para negativo,
Ao passar por C, C é ponto de máximo local. Como é que você lembra disso? Como é que você faz para se lembrar disso? Tá? É o seguinte, olha só. A função está... Primeiro ela está crescendo, derivada positiva. O gráfico está crescendo. Aí depois chega em C, ela muda de sinal. A função passa a decrescer. Resultado, máximo local. Tá? Primeiro a função cresce e depois ela decresce. Primeiro ela cresce e depois ela decresce. Tá? O que acontece no ponto C, eu não sei. Mas, se ela primeiro cresce e depois decresce, é porque você tem que ser ponto de máximo local. Por outro lado, se F' muda de negativo para positivo, tá? Então, ao passar por C, então, C é um ponto de mínimo local. E, de fato, né, se você tiver... Ela está mudando de negativo, então a função tá, os valores da função estão caindo para positivo. Então, mínimo local. O desenho é bem claro, né? E se F' não muda de sinal, ao passar por C, tá? Então, C não é nem mínimo, nem máximo. Local. Se ela não muda de sinal, não é nem máximo nem mínimo local. Então, vamos dar um exemplo. Exemplo. Pega a função, né? Vamos pegar a função f de x igual x² sobre x² menos 9. Tá? Ok. Eu vou calcular a derivada dessa função. F' de x. Bom, aqui eu tenho que usar a regra do quociente. Isso aqui é uma fração, né? Um quociente de duas funções, é uma função racional. Tá? Então, eu tenho que usar a regra do quociente, que diz o seguinte: para derivar uma função racional, eu pego o denominador e elevo ao quadrado. Aí depois, no numerador, eu coloco a derivada do numerador, que é a derivada de x², que é 2x, vezes o denominador, menos o numerador, vezes a derivada do denominador. Derivada de x² menos 9, que é 2x. Então, isso aqui deu 2x² menos 18x, isso aqui fazendo essa conta daqui, menos x2 vezes 2x é 2x², sobre x2 menos 9 ao quadrado. O resultado, portanto, o resultado deu f' de x igual menos 18x sobre x2 menos 9 ao quadrado. Ok? Porque esse 2x² cancelou com esse menos 2x³ e sobrou apenas menos 18x no numerador. Bom,
Então, agora a gente vai fazer a análise de sinal, né? Ok. Eu vou mudar de caneta. Análise de sinal. x2 menos 9 ao quadrado. Como isso aqui é um quadrado de alguma coisa, isso daqui é sempre maior ou igual a zero. Então, isso aqui tem sempre o sinal mais. Tá? E menos 18x muda de sinal em torno de x igual a zero. Em x igual a zero, menos 18x vale zero. Para x positivo, 18x é positivo, com esse menos na frente é negativo. E para x negativo, menos 18x vai ser positivo. Então, o que a gente descobriu foi o seguinte, que zero é ponto crítico, e é o único ponto crítico, porque a derivada é zero. Tá? Aliás, desculpa, zero não é o único ponto crítico, não. Tem os pontos críticos onde a derivada não existe, e f' não existe se x igual a mais ou menos 3, que são as raízes aqui, onde x2 menos 9 é igual a zero. Tá? Então, você tem 3 pontos críticos. X igual a zero, x igual a 3, x igual a menos 3. Okay? X igual a zero, f' muda de positivo para negativo. Ao passar por x igual a zero. A derivada muda de positivo para negativo ao passar por x igual a zero. Logo, pelo teste da primeira derivada, aquele teste que a gente acabou de ensinar, x igual a zero é um ponto de máximo local. Ponto de máximo local, porque a derivada vai de positivo para negativo. Cresce, cresce e decresce. A função cresce e depois a função decresce. Portanto, x igual a zero é ponto de máximo local. Por outro lado, ao passar por x igual a 3 ou por x igual a menos 3, a derivada não muda de sinal. Em x igual a 3, a derivada vai de negativo para continuar sendo negativo. E em x igual a menos 3, a derivada vai de positivo para continuar sendo positivo. Então, f' não muda de sinal ao passar por x igual a 3 ou por x igual a menos 3. Portanto, esses pontos não são nem pontos de máximo local e nem pontos de mínimo local. Muito bem. Então, em resumo, vamos resumir aqui numa tabelinha, tá? Teste da primeira derivada. Certo? Se f', se C é ponto crítico, então, se f' muda de mais para menos, C é ponto de máximo local. Se f' muda de menos
para mais, C é ponto de mínimo local. Se F' não muda de sinal, então C não é nem máximo, nem mínimo local. Okay? Então, tá aqui o nosso teste da primeira derivada. Ok? Muito bem. E a segunda derivada? O que nos diz a segunda derivada? F, duas linhas. Então, agora, eu tenho a seguinte situação. Eu tenho F de um intervalo I qualquer em R duas vezes derivável. Ou seja, F é uma função duas vezes derivável. Tá? Vamos pensar um pouquinho. O que significa o sinal da segunda derivada? Por exemplo, F duas linhas positivo. F duas linhas positivo significa que F' é crescente. Porque F duas linhas é a derivada de F'. Então, se F duas linhas é positivo, é porque F' é crescente. F' é crescente, F' é a inclinação da reta tangente. Certo? Então, essa inclinação está crescendo, o que significa que a minha função, o meu gráfico, está ficando cada vez mais inclinadinho, né? Então, vamos ver o que significa. Por exemplo, digamos que, inicialmente, a minha reta tangente tem o coeficiente angular negativo. Então, a função inicialmente é decrescente. Se F duas linhas é positivo, se F' é crescente, então a tendência é que à medida que eu ando na direção positiva dos x's, essa inclinação vai ficando cada vez menor, tá? Na direção de zero, né? Cada vez menos negativa, e aí depois começa a crescer. Tá? Então, nessa situação, a gente diz que um gráfico com esse tipo de característica é um gráfico com concavidade para cima. Concavidade para cima significa que o gráfico está sempre acima de todas as suas retas tangentes. Tá? Então, esse é o caso. Nesse caso aqui, a gente diz que a concavidade é para cima. Okay? Se F duas linhas agora for negativo, você tem a situação oposta. Quando F duas linhas é negativo, então F' agora é decrescente. Tá? O que significa que se você começa com uma reta tangente positiva, ela vai tender a ficar menos positiva. Vai tender a desinclinar. E, eventualmente, essa inclinação pode até ficar sendo negativa. O gráfico tende a ficar abaixo das suas retas tangentes. Então, nesse caso aqui,
a gente diz que a concavidade é para baixo. Vocês veem que não é necessário decorar isso. Dá para deduzir facilmente, só intuitivamente, entendendo geometricamente o que quer dizer essas derivadas, o que querem dizer essas derivadas. Tá? Chama-se ponto de inflexão é um ponto onde muda a concavidade. E vale a pena observar que justamente agora, nessa época de pandemia, o que a gente mais tem esperado, tem torcido, é por uma mudança de concavidade nas curvas de contaminação total de casos, curvas totais de casos. Eu não sei se vocês estão acompanhando ou não as curvas de crescimento dessa pandemia, em particular as curvas de crescimento dessa epidemia no Brasil. Mas, tipicamente, tá? Nessa epidemia de coronavírus, tá? Você tem, no começo, né, você tem assim, isso aqui é curva total de casos, né? Você tem no começo uma fase de crescimento muito rápido, tá? Isso aqui tende a ser um crescimento exponencial, com concavidade para cima. Mas, num certo momento, acontece justamente uma mudança de concavidade, ou é para acontecer isso, tá? Uma mudança de concavidade e a quantidade de casos começa a estabilizar, tá? Você tem uma mudança de concavidade para baixo, até que o número de casos eventualmente fica constante, porque não passa a ter mais nenhum caso diário. Tá? Essa que era a ideia, né? Então, aqui aliás, isso aqui representa o tempo, e o que a gente tanto gostaria de ver é esse ponto de inflexão. Tá? Esse ponto de inflexão, concavidade para cima, concavidade para baixo. Certo? Isso é o que a gente tanto desejaria estar vendo nessa epidemia. Infelizmente, no Brasil, essa curva de crescimento, ela continua crescendo e ela passou a ser linear. Então, não houve essa mudança de concavidade. Bom, mas voltemos aqui para o cálculo 1. Né? Voltemos aqui para o cálculo 1. Muito bem. Então, sabendo agora o que a informação de segunda derivada traz a respeito de um gráfico, a respeito de uma função, tá? A gente pode formular o que se chama o teste de segunda derivada. Teste de segunda derivada, que diz o seguinte, então vamos supor que f seja uma função cuja segunda derivada seja contínua perto de um ponto C. Tá? E C é ponto crítico. C é ponto crítico. Então, se f duas linhas existe, é contínua perto de C, então esse ponto crítico aqui, em particular, é um ponto onde a derivada se anula. Tá? Estou assumindo que f é derivável. Tá? Então, eu tenho o seguinte fato. Se f' de C é zero, tá? E f duas linhas de C, no ponto C,
for positiva, vamos entender o que isso aqui nos diz sobre o gráfico da função. Então, eu tenho a derivada no ponto é zero e a concavidade é para cima. Então, eu tenho zero em C e concavidade para cima. Reta tangente horizontal e concavidade para cima. C é ponto de mínimo local. C é um ponto de mínimo local. Se, por outro lado, a derivada em C é zero e a segunda derivada em C é negativa, então o que nós temos nesse caso? Nós temos aqui em C, você tem uma reta tangente horizontal e a concavidade é para baixo. Então, C é obrigado a ser um ponto de máximo local. Ok? Muito bem. Isso aqui se chama o teste de segunda derivada. Essa tabelinha aqui é o teste de segunda derivada. Aí vocês vão me perguntar, mas e se a segunda derivada for zero? Se não tiver um sinal. Se a primeira derivada é zero e a segunda derivada também é zero. Nesse caso, o teste de segunda derivada é inconclusivo. Tá? Então, se f' de C é zero e f duas linhas de C é zero, então nada se pode concluir. Por quê? Bom, em geral, quando um matemático faz uma afirmação dessas, tem que dar exemplos em que qualquer coisa pode acontecer. Tá? Então, vamos lá com dois exemplos. Exemplo, f de x igual a x ao cubo. O gráfico de x ao cubo é alguma coisa desse tipo. Esse é o gráfico de x ao cubo. Em outras palavras, mais precisamente, o que você tem é aqui os eixos coordenados, y aqui, x aqui, e isso daqui é y igual a x ao cubo. Então, nesse caso, você repara o seguinte, a derivada f' de x, a derivada de x ao cubo é 3x². A derivada de 3x² é 6x. Então, em x igual a zero, você tem f' de zero, é 3 vezes 0 ao quadrado, que é zero, e f duas linhas de zero é 6 vezes 0, que também é zero. Então, tanto a derivada quanto a segunda derivada se anulam. Tá? E zero não é nem máximo, nem mínimo local. Você também pode ver o que acontece quando f de x é igual a x². Para x², aí você tem aqui para x², o gráfico de x² é parecido com a parábola, só que, na verdade, ele é assim, mais estreitinho, né? Ele cresce mais rápido do que a parábola. Tá? Então, o que acontece aqui? Isso aqui é y igual a x². Isso aqui é x, pronto. Então, aqui você calcula as derivadas, f' de x é 4x ao cubo,
e f duas linhas de x é 12x ao quadrado. Então, o que você vê? Você vê que f' de 0 é 0, porque 4 é 0 ao cubo. E f duas linhas de 0 também é 0, porque 2 vezes 0 ao quadrado é 0. Tá? Então, derivada e segunda derivada são 0 e 0. E 0 é mínimo local. Agora, se eu fizer f de x igual a menos x à quarta, tá? Aí você vai ter a mesma situação e 0 vai ser máximo local. Né? Porque para menos x à quarta, você tem, é só refletir esse gráfico aqui em torno do eixo x. Né? Você vai ter para menos x à quarta, você tem, ó, isso daqui é menos x à quarta. Então, você vê claramente que para menos x à quarta, 0 é um ponto de máximo local. Ou seja, quando você tem ambas as derivadas iguais a 0 no ponto, você não consegue concluir nada, porque você pode ter uma situação em que você tenha máximo local, uma situação em que você tenha mínimo local, e uma situação em que você não tenha nem máximo e nem mínimo local. É o caso do x ao cubo. Tá? Ok. Então, outra observação importante aqui é o seguinte: essa hipótese de que você está fazendo a análise, está aplicando o teste da segunda derivada perto de um ponto onde a derivada se anula, é muito importante. Porque se você não soubesse que no ponto C a reta tangente era horizontal, se essa reta tangente fosse, por exemplo, oblíqua, você não teria nem máximo nem mínimo local. Se a função fosse assim, né, tivesse um crescimento desse tipo assim, você não teria nem máximo nem mínimo local. Ou seja, é muito importante você ter as duas coisas valendo. Ao mesmo tempo, a derivada é 0 e a segunda derivada tem um sinal bem definido. Você só aplica o teste da segunda derivada em um ponto crítico onde a derivada se anula. Tá? Isso aqui é muito importante. Né? Muito bem. Então, agora a gente vai usar esses testes, essas informações sobre derivada, para fazer esboço de gráfico. Tá? Então, como é que nós vamos fazer isso? Vejamos. Usando as derivadas no esboço de gráficos. Tá? Então, tem uma receita, um esquema. Então, seja f, deixa eu colocar aqui, de A a B em R. Estou especificando o meu intervalo AB. Esse intervalo pode ser aberto, pode ser, um intervalo aberto, pode ser infinito, pode ser finito, tanto faz. Tá? Mas é um intervalo. Porque ele é aberto, ele obviamente é aberto. Tá? Então, seja f uma função de AB em R. Né? Então, a gente começa, a primeira coisa que a gente faz, tá? Para esboçar o gráfico de uma função é determinar o domínio. De f. Tá? Então, os pontos onde a função está definida, onde você está querendo considerar a função. B. Outra coisa que ajuda muito para esboçar o gráfico da função é determinar as interseções do gráfico com os eixos coordenados.
Tá? Determina as interseções do gráfico da função com os eixos coordenados, o eixo x e y. Isso aqui é uma coisa que ajuda muito para meio que fixar a escala, né? As escalas que você está trabalhando. Então, é um bom começo para a gente fazer o esboço do gráfico. Outra coisa que ajuda muito, isso aqui, na verdade, o que ele faz é que ele simplifica as operações, as contas que a gente tem que fazer, é determinar se a função está sujeita a simetrias. Tá? O que significa isso? Significa isto é, f é par. Tá? O que significa uma função ser par? Significa que f de x é igual a f de menos x. Por que isso aqui ajuda? Porque se a função é par, eu só preciso esboçar metade do gráfico. Eu só preciso esboçar o gráfico para, digamos, x positivo. E aí, depois disso, é só refletir em torno do eixo y. Então, é uma coisa que economiza serviço. Né? Por acaso, se f não é par, por acaso f é ímpar? Então, f é ímpar significa que a hora que você troca x por menos x, f troca de sinal. Novamente, se f é ímpar, então eu também consigo economizar serviço, porque basta eu desenhar, eu esboçar metade do gráfico, ou seja, o gráfico para x positivo ou só para x negativo. Né? E aí depois eu reflito em torno do eixo y e depois eu reflito novamente em torno do eixo x. Tá? Nós vamos ver exemplos disso. F, por acaso, é periódica? Isso é uma outra simetria para considerar. F ser periódica significa que os valores de F se repetem. Tá? Os valores de F se repetem de período em período. Ou seja, F de x mais o período é igual a F de x. Isso que eu estou escrevendo tem que valer para todos os x's. Tá? Então, se o valor de f se repete de período em período, então basta eu fazer o esboço do gráfico dentro de um período e aí depois sair repetindo esses valores. Tá? Ok. Próximo item. Para nos ajudar no esboço do gráfico. É determinar as assíntotas. Tá? Então, as assíntotas são as retas, isto é, retas das quais o gráfico, eu vou colocar assim, se aproxima, porque a gente não tem uma noção de aproximação de gráfico, né? Mas isso significa que os valores da função se aproximam dos valores ao longo das retas. Então, tipicamente, isso aqui são retas assíntotas horizontais, assíntotas horizontais são retas horizontais, são retas do tipo y igual a constante, tá? Y igual a L, né? E aí, para se aproximar de uma assíntota horizontal, você precisa ir para o infinito. Então, o limite dos valores da função, quando x se aproxima ou de mais ou menos infinito, é L. Não precisam os dois acontecerem. Pode ser mais infinito ou menos infinito. Tá? Aqui.
Não precisa os dois acontecerem ao mesmo tempo. Assíntotas, inclusive você pode ter assíntotas horizontais diferentes em mais infinito e em menos infinito. Assíntotas verticais. Assíntotas verticais são retas verticais dos quais o gráfico se aproxima também. Retas verticais são retas x igual a constante. Então, o que acontece para quando você se aproximar de uma reta x igual a constante, os valores da função se aproximarem dessas retas? Bem, no caso das assíntotas horizontais, você tem y igual a L aqui, tá? E você tem que se aproximar disso daqui indo para infinito ou para menos infinito. No caso das assíntotas verticais, se você tem x igual a m aqui, tá? Para você se aproximar dessa reta vertical, só os valores irem para mais ou menos infinito. Tá? Então, nesse caso aqui, o que acontece é que o limite de f de x, quando x se aproxima de m, e pode ser pela direita ou pela esquerda, tá? Esse aqui pode ser mais ou menos infinito. E não tem nenhuma ordem aqui. Esse mais não tem que ir com esse mais pode ser com menos pode ser com mais, menos pode ser com menos, ou mais pode ser com mais. Tanto faz. Pode ser pela direita, pela esquerda apenas. Basta que por um dos lados os valores da função fiquem arbitrariamente grandes, que pronto, você tem uma assíntota vertical. Tá? Ok. Continuemos. Outro tipo de assíntota se chama assíntota oblíqua, que aí é uma reta normal, tá? Uma reta normal, y igual a mx mais b, e os valores de f se aproximam dessa reta. Então, nesse caso, você tem o limite de f de x menos os valores ao longo dessa reta, quando x vai para mais ou menos infinito, é igual a zero. Tá? Você vê que a reta assíntota horizontal, ela cai nesse tipo de caso, né? Porque se você subtrair f de x menos L, o limite é zero. Tá? Então, seria o limite y igual a L, aqui, de f de x menos L, quando x vai para mais ou menos infinito, que esse limite estaria dando zero. Ok. Isso aqui é o que a gente consegue fazer sem derivada nenhuma. Né? Esboço de gráficos sem a gente saber nada sobre a derivada. Certo? O que a gente faz se a gente tem informação de derivada? Ou seja, como é que o cálculo 1, de fato, contribui para o esboço de gráficos? Então, a coisa começa determinando os intervalos de crescimento e decrescimento, onde f cresce e decresce. E para isso, a gente precisa usar a primeira derivada. Tá? Da feita que a gente tem isso, a gente determina, então, os máximos e os mínimos locais. Novamente, usando a primeira derivada. Finalmente, a gente identifica os intervalos, a gente faz a análise da segunda derivada. Então, identifica os intervalos de concavidade
para cima ou para baixo e os pontos de inflexão. Certo? E isso aqui envolve a análise da segunda derivada. Então, A, B, C e D, você faz essencialmente sem o cálculo 1, só com o que a gente sabe de ensino médio e mais um pouquinho de limites. Tá? E, F e G é onde o cálculo 1 realmente mostra o seu poder, tá? E é super importante para a gente ter mais informações qualitativas sobre o gráfico da função. Depois a gente junta tudo e esboça o gráfico. Ok? Junta tudo, A, B, C, D, E, F, G e H, e consegue esboçar o gráfico. Bom, pessoal, são agora 4h07 da tarde. Eu gostaria de dar um intervalo de 15 minutos para a gente poder espairecer um pouquinho. E aí depois eu vou usar A, B, C, D, E, F, G e H para esboçar gráficos de alguns exemplos para vocês, tá? E vão ficar aí alguns exercícios para vocês fazerem, para vocês tentarem também. Tá bom, gente? Então, 4h07 mais 15, 4h22, a gente se encontra aqui novamente para continuar essa aula, tá? Quem quiser tirar dúvidas, eu vou ficar aqui também olhando o chat e podendo tirando dúvidas. Eu e acho que o Murilo também, né, Murilo? Eu vou parar a gravação. Não, não vou parar a gravação. Deixa eu continuar a gravação.
Oi, gente. Vamos voltar aqui para a nossa aula. Ok. Bom, então eu vou começar então, olhando para esse exemplo aqui, f de x igual a x² menos 9. O objetivo é esboçar o gráfico. Vamos tentar seguir o nosso receituário aqui, nosso esquemão. Então, a gente vai começar identificando aqui o domínio de f, os pontos onde f está definida. E, como a gente pode observar, o maior domínio possível é os pontos onde eu posso calcular esse quociente x² sobre x² menos 9, que são os pontos onde a derivada, onde o denominador, perdão, não se anula. Então, o denominador se anula apenas em x igual a mais ou menos 3. Então, o domínio de f vai ser o conjunto dos números reais, tal que x não é 3 e x não é menos 3. Certo? Ou seja, r menos 3, 3. Tá? Esse aqui é o item A, o domínio. O item B, né, são as interseções com os eixos coordenados. Então, eu quero achar os pontos da forma alguma coisa, vírgula 0 e 0, alguma coisa. Tá? Então, eu quero achar os pontos, por exemplo, a interseção com o eixo x. Quando você intercepta o eixo x, é porque o y é igual a 0. Então, é x0, 0, e a interseção com o eixo y é quando x é igual a 0. Tá? Ok. Então, x0, 0 são os pontos onde y é igual a 0. Então, eu quero saber quando é que x2 sobre x2 menos 9 é igual a 0. Isso aqui vai ser 0 apenas se o x for igual a 0. Então, na verdade, as interseções com os eixos coordenados são ambos 0, 0. Então, nós temos esse ponto aqui, 0, 0. Já identificamos o domínio e as interseções com os eixos coordenados. Eu não preciso identificar esse daqui, porque esse corresponde a fazer x igual a 0. Se eu fizer x igual a 0 aqui, eu ganho 0 sobre menos 9, que é 0. Tá? Simetrias. Vejamos as simetrias. Né? Então, então, a primeira coisa que eu vou observar é a seguinte: essa função, obviamente, não é periódica. Tá? Então, não é periódica, mas ela tem uma simetria par ímpar. Tá? Se eu calcular quanto equivale f em menos x, eu vou descobrir, é só substituir x por menos x aqui na expressão. Tá? Então, eu tenho menos x ao quadrado sobre menos x ao quadrado menos 9. E isso daqui é igual a x ao quadrado sobre x² menos 9, que é igual a f de x. Certo? Então, f é par. Ou seja, basta desenhar o gráfico de metade da f, né? Só para x positivo, por exemplo. Vamos tentar falar sobre assíntotas. Então, a primeira assíntota mais fácil de ser analisada é a assíntota horizontal, porque envolve a gente calcular os limites do infinito. Então, calculemos o limite quando x tende para mais infinito,
de f de x, x2 sobre x2 menos 9. E aí, eu não sei se vocês lembram daquele truque que envolve você identificar o termo que cresce mais rápido, porque aqui eu estou indo para o infinito, então eu quero saber o que cresce mais rápido em cima e embaixo e cancelar isso para ver se tem um limite finito. Então, esse aqui é o limite quando x vai para mais infinito, tá? De x ao quadrado vezes 1 sobre x ao quadrado vezes 1 menos 9 sobre x quadrado. Ok? Bom, aí aqui a gente identifica que esse x quadrado cancela com esse, tá? E você fica com um limite de 1 dividido por 1 menos 9 sobre x quadrado, quando x vai para mais infinito. Bem, x vai para mais infinito, x fica arbitrariamente grande, então 9 sobre x quadrado fica arbitrariamente próximo de zero. Isso aqui tende a zero. Tá? E, portanto, esse quociente tende para 1. Certo? Esse quociente tende para 1. E esse limite é igual ao limite em menos infinito, porque a função é par, desculpa. Então, o limite sobre x2 sobre x2 menos 9 também é 1 em menos infinito. Tá? Muito bem. Então, você tem uma assíntota horizontal identificada, que é a assíntota y igual a 1. Y igual a 1 é a assíntota horizontal em mais infinito e em menos infinito. Ambos. Tá? Vamos, agora a gente precisa identificar assíntotas verticais. Então, eu vou me perguntar, tem algum m tal que o limite de x2 sobre x2 menos 9, quando x tende a m pela direita ou pela esquerda, seja mais ou menos infinito? Tem algum valor finito de x? Então, que quando eu me aproximo desse valor, os valores do quociente ficam próximos de mais ou menos infinito? E a resposta é sim, porque quando eu me aproximo de um valor que anule o denominador, considerando que o numerador não fica próximo de zero, então um número diferente de zero dividido por um número que se aproxima de zero é um número que se aproxima de mais ou menos infinito. Então, a gente vai chutar, a gente vai estudar o limite de x2 sobre x2 menos 9, quando x tende a 3, primeiro pela direita. Eu vou olhar para 3 e depois eu vou usar o fato de que f é par para identificar o que acontece quando x se aproxima de menos 3. Né? Então, quando x se aproxima de 3 pela direita, isso significa que x é aproximadamente 3, mas maior do que 3. Certo? Porque eu estou aqui, está aqui o número 3 e o x está aqui. Certo? Está à direita de 3. Né? Está chegando perto pela direita. Então, o que acontece? Análise do sinal de x2 menos 9. O x2 menos 9 é x menos 3 vezes x mais 3. Como é que é x2, o sinal de x2 menos 9? Então, em menos 3, isso aqui é 0, e em 3, isso daqui é 0. Tá? Se o x é maior do que 3, então, tanto x menos 3 é positivo, quanto x mais 3 também vai ser positivo. Positivo com positivo é positivo.
A hora que você passa por 3, muda o sinal somente do fator x menos 3. O x mais 3 continua sendo positivo. E esse aqui passa a ser negativo. Então, menos com mais dá menos. E a hora que eu passo por menos 3, todo mundo agora é novamente positivo. Na verdade, eu estou andando na direção oposta à direção positiva do eixo x, né? Eu devia estar andando assim, para lá. Enfim, o importante é que se x é maior do que 3, eu identifiquei que o x2 menos 9 é positivo. Então, você tem, para x tendendo a 3 pela direita, você tem x2 menos 9 é positivo e x² é sempre positivo. Então, esse limite aqui é mais infinito. Se x se aproxima de 3 agora pela esquerda, o que vai mudar é o sinal do denominador, porque o numerador continua sempre sendo positivo. Então, você tem positivo sobre negativo e tendendo a zero. Isso daqui tende para menos infinito. Ok. A hora que a gente reflete em torno do eixo y, eu vou obter o contrário, né? Quando eu me aproximo de menos 3 por valores maiores do que menos 3, agora esse limite passa a ser negativo. Tá? Eu estou refletindo. Tudo que acontece para cá, eu reflito e acontece para cá. Então, se do lado de cá os valores estão indo para mais infinito, então, mais infinito desse lado, menos infinito do lado de cá, quando eu reflito, vai ser menos infinito à direita e mais infinito à esquerda. Na dúvida, checa os sinais como a gente fez antes. Tá? E o limite agora, quando x tende a menos 3 pela esquerda, passa a ser mais infinito. Okay? Então, nós identificamos, por enquanto, não apenas que x igual a 3 e x igual a menos 3 são retas assíntotas verticais, mas a gente identificou que limite que está indo para onde. Como é que são esses limites? Né? E aqui a gente tem y igual a 1, que é uma assíntota horizontal. Bem, o próximo, agora entra a derivada, agora entra o poderio do cálculo 1. Análise da primeira derivada. Bem, a gente já identificou, nós já fizemos a conta no começo da primeira aula, né, da primeira metade dessa aula, que a primeira derivada é menos 18x sobre x2 menos 9 ao quadrado. E a gente já tinha identificado que essa derivada daqui, ela mudava de sinal em torno de x igual a zero. Então, a gente já tinha identificado que você tem o zero aqui, essa derivada ela é negativa para x positivo, positiva para x negativo. E que para 3 e menos 3 ela não muda de sinal. Ela é positiva para x em torno de menos 3 e ela é negativa para x em torno de 3. Então, você tem aqui uma situação de máximo local. Tá? Não apenas isso, mas se você olha para os intervalos de crescimento e de decrescimento, você descobriu o seguinte: f é crescente se x é menor do que zero. Tá? Na verdade, o correto é escrever se x está entre menos 3 e zero e para x menor do que menos 3. E f é decrescente se x está entre 0
e 3 e maior do que 3. Tá? Então, na verdade, a gente acabou de matar duas cajadadas, dois coelhos, desculpa, com uma cajadada só, porque a gente já identificou aqui o ponto de máximo local. Que era o item E, né? Ah, tá aqui. Esse aqui era o E. Nosso E. Que na verdade é o E e o F. 0 vai ser ponto de máximo local. Muito bem. Agora a gente precisa analisar a segunda derivada e determinar onde é que os intervalos de concavidade para cima e concavidade para baixo. Então, eu preciso calcular a segunda derivada. Isso eu não tinha feito antes. Então, eu estou derivando a função menos 18x sobre x2 menos 9 ao quadrado. Então, novamente, eu vou usar a regra do quociente e eu vou pegar o denominador e elevar ao quadrado. Então, é x2 menos 9 ao quadrado. X2 menos 9 é a quarta. Tá? E lembrando que eu estou derivando, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Estou derivando menos 18x sobre x2 menos 9 ao quadrado. Então, agora eu calculo a derivada do numerador, que é menos 18, vezes o denominador, que é x2 menos 9 ao quadrado, menos o numerador, vezes a derivada do denominador. A derivada de x2 menos 9 ao quadrado é, pela regra da cadeia, é a derivada do quadrado, que é 2 vezes o que tem dentro, vezes a derivada do que tem dentro, do x2 menos 9, que é 2x. Então, isso aqui deu x2 menos 9 à quarta no denominador, e no numerador eu posso pôr x2 menos 9 em evidência. Então, isso aqui é x2 menos 9, que multiplica menos 18, x2 menos 9, para ganhar aqui o menos 18, x2 menos 9 ao quadrado, mais esse aqui foi colocado em evidência, então é 18x vezes 2 vezes 2x. Isso aqui deu. Agora, esse de x2 menos 9 cancela com um desses. Sobra o x2 menos 9 ao cubo. E no numerador, eu tenho menos 18x2 mais 18 vezes 9. 18 vezes 9 é 9 vezes 2 vezes 9. Então, é 2 vezes 81. Então, é 162. É 2 vezes 81. Mais 4x quadrado vezes 18. 4 vezes 18 é 4 vezes... desculpa. É 4 vezes... 9 vezes 2, né? Então, isso aqui é 9 vezes 8. Certo isso? 9 vezes 8, que é 72. Mais 72x quadrado. 72x quadrado menos 18x deu quanto? 12 menos 8, 4. 64, é isso? Não, está errado. Isso aqui deveria dar 54. Isso, 54 x quadrado mais 162 sobre x2 menos 9 ao cubo. Muito bem. Então, nós temos aqui a segunda derivada. F duas linhas de x está aqui.
E a gente observa o seguinte, o meu numerador, 54x² mais 162, como x² é sempre maior ou igual a zero, e 54 é positivo, então 54x² mais 62 é maior ou igual a 162, que por sua vez é positivo. Então, o numerador não muda de sinal. O denominador, por outro lado, muda de sinal. x2 menos 9 ao cubo muda de sinal. Tá. Então, o que nós temos? Sinal do numerador é sempre positivo, ou zero. Sinal do denominador é o seguinte, ele vai mudar de sinal em torno de menos 3 e 3, que é onde x2 menos 9 se anula. Tá? Onde x2 menos 9 se anula. Então, o que você tem? x2 menos 9 ao cubo é x mais 3 vezes x menos 3, tudo isso ao cubo. Se o x estiver à esquerda de menos 3, então x menos menos 3, que é x mais 3, vai ser negativo. Então, esse aqui vai ser negativo, esse negativo elevado ao cubo continua sendo negativo. Como o x está à esquerda do menos 3, ele também está à esquerda do 3. Então, x menos 3 também é negativo. Negativo ao cubo, negativo. Então, você tem negativo vezes negativo, tudo isso ao cubo, o sinal é positivo. Passou por menos 3, esse cara muda de sinal, mas esse aqui não. Ainda não mudou de sinal. Então, passei pelo menos 3, estou andando aqui, pá, na direção positiva dos x. Né? Tá? Passei pelo menos 3, x mais 3 agora é positivo e x menos 3 ainda é negativo. Como você está elevando ao cubo, os sinais não mudam. Então, você continua com um negativo aqui e agora a mesma análise me leva a positivo quando eu passo pelo 3. Então, moral da história, F duas linhas é positivo em x menor do que menos 3 ou maior do que 3. E F duas linhas é negativo em x entre menos 3 e 3. Certo? Muito bem. Então, agora, esbocemos o gráfico. Então, bom, em particular, isso significa concavidade para cima nestes intervalos aqui, para cá e para cá, concavidade para baixo neste intervalo de cá. Ok. Vamos resumir tudo que a gente aprendeu, tá? Para poder esboçar o gráfico. Bem, nós aprendemos o seguinte até agora. Resumo. O domínio de F é R menos 2 pontos, menos 3 e 3. Certo? Você tem, o gráfico passa pelo ponto 0, 0, e não tem nenhuma outra interseção com os eixos, tá? F é par, tá? Y igual a 1 é a assíntota horizontal em mais infinito e em menos infinito.
x igual a 3 e x igual a menos 3 são assíntotas verticais, sendo que você tem o limite de f de x em 3 pela direita é mais infinito, pela esquerda é menos infinito, e em menos 3 você tem a coisa refletida. Certo? F é crescente para x entre menos 3 e 0 e para x menor do que menos 3. E F é decrescente para x entre 0 e 3 e para x maior do que 3. E 0 é um ponto de máximo local. Certo? Ok. E, finalmente, F tem concavidade para cima se x é menor do que menos 3 ou maior do que 3. E concavidade para baixo se x está entre menos 3 e 3. Esse é o nosso resumo. Então, com isso, a gente vai fazer o esboço agora do gráfico. Tá? Primeiro eu vou marcar o ponto 0, 0. Está aqui, ponto 0, 0. Agora eu vou identificar as retas x igual a 3 e x igual a menos 3. Aqui. Preciso ajeitar isso aqui. Então, aqui as retas x igual a 3 e x igual a... E a reta y igual a 1. Tá? Eu sei que quando eu me aproximo de 3, cadê? Quando eu me aproximo de 3 pela direita, os valores da função se aproximam de mais infinito. Olha aqui. F de x tende a mais infinito quando x se aproxima de 3 pela direita. Pela esquerda, os valores tendem a menos infinito. Então, eu marco um risquinho assim. Em menos 3, eu tenho o contrário. Quando x se aproxima de menos 3 pela direita, os valores tendem para menos infinito. E pela esquerda, os valores tendem para mais infinito. Okay? F cresce no intervalo, x está entre 0 e menos 3 e menos 3 e 0. E F decresce para x entre 0 e 3 e para x entre 3 e infinito, maior do que 3. A concavidade é para cima, tá? Nesse intervalo, x é maior do que 3 e no intervalo, x menor do que menos 3. A concavidade é para cima. E a concavidade é para baixo aqui dentro. Então, está aqui
o gráfico da minha função f. Tá? Tende para mais... Tá? Todos os elementos que eu identifiquei estão assinalados aqui. A função vai para mais infinito quando eu me aproximo de 3 pela direita e menos 3 pela esquerda. Vai para menos infinito. Olha só, ela decresce sem limite quando eu me aproximo de menos 3 pela direita ou de 3 pela esquerda. Tá? Quando eu tendo para mais ou menos infinito, os valores se aproximam dessa reta y igual a 1. Isso é o significado da assíntota horizontal. E olha aqui, em 0, ela passa pelo 0, 0, tem uma reta tangente horizontal aqui, tá? E você tem um ponto de máximo local. Eu queria que vocês reparassem que esse ponto ele é de máximo local, mas essa função não tem nem máximo e nem mínimo absoluto, tá? Por quê? Porque tem pontos aqui em que os valores da função são arbitrariamente grandes e, portanto, maiores do que o valor aqui em 0. E tem pontos onde os valores são arbitrariamente negativos e portanto, arbitrariamente, entre aspas, pequenos, né? Vão ter um mínimo que seria menos infinito e, portanto, bem menores do que o valor em 0, 0. Tá? Então, esse ponto é só localmente é que você tem um máximo. Não é um máximo global e não tem nenhum máximo global e nenhum mínimo global. Tá? Bom, eu gostaria de discutir muito rapidamente uma outra função. Tá? Não vai dar tempo de fazer todas as continhas, então a gente vai fazer um pouco mais rápida a discussão, tá? Que é a função f de x igual... Cadê as minhas notas? X é elevado a x mais 4. Essa função é muito fácil de calcular derivadas. Você tem f' de x, isso aqui é um produto, mais uma constante. A constante, quando você deriva, dá 0, e o produto você deriva primeiro o primeiro fator, 1, segura o segundo fator, mais segura o primeiro fator e deriva o segundo fator. Então, deu x mais 1 é elevado a x. Tá? Quando você calcula a segunda derivada, de novo, você tem um produto, x mais 1 vezes é elevado a x. Então, você deriva o primeiro fator, segura o segundo. Derivada do primeiro fator ainda é 1, segura o segundo fator, mais primeiro fator segura, vezes a derivada do segundo fator. Derivada de e elevado a x é sempre e elevado a x. Então, isso aqui deu x mais 2 e elevado a x, pondo e elevado a x aqui em evidência. Tá? Então, eu tenho aqui todas as informações, aí eu descubro o seguinte. O domínio dessa função, obviamente, é a reta toda. Tá? Esta função não é nem par, nem ímpar. Não há simetrias. Eu esqueci as interseções. Tá? X é elevado a x mais 4. Quando é que isso aqui é 0? Isso aqui vai ser igual a 0 quando você tiver x é elevado a x igual a menos 4, tá? Em algum ponto, isso aqui é 0. Tá? Isso aqui é 0 porque o x sendo negativo, isso aqui vai virar negativo, então tem um valor aí x0 em que x0 é elevado a x0 é menos 4. Né? E se você fizer x igual a 0, você tem o ponto x igual a 0, y igual a 4. Se x for 0, y é igual a 4. Tá? Então, tem algum intercepto aqui. Então, você tem os interceptos 0, 4 e x0, 0, onde x0 é tal que x0 é elevado a x0 é menos 4. Muito bem. Não tem simetrias e você também não tem assíntotas. Não há assíntotas, porque o e elevado a x
cresce muito. Aliás, estou falando isso aqui, mas não é verdade. Desculpa. Há uma assíntota horizontal, porque o limite de x é elevado a x, quando x tende a menos infinito, é zero. Para você ver isso daqui, você usa, por exemplo, a regra de L'Hopital. Isso aqui é o limite de x sobre E a menos x, quando x tende a menos infinito. Esse cara vai para menos infinito, menos x vai para mais infinito, então elevado a x vai para mais infinito. Então, isso daqui é um caso de L'Hopital do tipo menos infinito sobre infinito. Né? E aí você, usando a regra de L'Hopital, esse limite é igual ao limite do quociente das derivadas, que é o limite de 1 sobre E a menos x, tá? Que é zero. Né? Que é menos x tende para mais infinito, E elevado a menos x tende para mais infinito, 1 sobre mais infinito, entre aspas, é igual a zero. Então, você tem a assíntota y igual a zero em menos infinito. E mais infinito que você não tem a assíntota. E não tem a assíntota vertical. Tá? Muito bem. Então, nós temos aqui a derivada, a segunda derivada. Onde é que a primeira derivada é positiva? Como E elevado a x é sempre positivo, quem manda é o sinal de x mais 1. Então, a primeira derivada vai ser positiva quando x mais 1 for positivo, ou seja, quando x é maior que menos 1. E ela é negativa quando x for menor do que menos 1. E é claro que em menos 1 ela vale zero. Tá? A segunda derivada vai ser positiva quando x mais 2 for positivo, porque o E elevado a x novamente é sempre positivo. E x mais 2 é positivo quando x for maior do que menos 2. E vai ser negativa quando x for menor do que menos 2. Então, moral da história, você tem f cresce para x maior do que menos 1, decresce para x menor que menos 1, tem concavidade para cima se x for maior que menos 2 e para baixo se x for menor que menos 2. A gente junta isso tudo e consegue esboçar o gráfico desta função. Primeiro, ela passa pelo ponto x igual a 0, y igual a 4. Tá? Y igual a 0 é uma assíntota em menos infinito. Né? Então, eu já sei que quando x tende para menos infinito, os valores de f de x tendem para zero. Tá? Ela cresce... Cadê? Tem uma coisa errada aqui. Perdão. Tem uma coisa que eu fui um pouquinho rápida demais aqui. O limite de x é elevado a x, quando x tende a menos infinito, é zero. Verdade. Tá? No entanto, a nossa função é x é elevado a x mais 4. Então, o correto aqui é dizer o seguinte: y igual a 4 é que é uma assíntota em menos infinito. Então, desculpa. Isso aqui é y igual a 4, que é a assíntota em menos infinito. Agora sim. Isso aqui não estava casando. Isso é uma dica, né? Que tem alguma coisa errada com as contas, se o esboço não está dando certo, porque as informações casam sempre direitinho. Bem, então agora, até x igual a menos 1, a função é crescente
e depois ela passa a ser decrescente. Então, é 0 aqui, ela vale em x igual a 0, ela vai para 0. Tá? Ela é decrescente, perdão, antes de chegar em menos 1, e ela tem uma derivada zero em x igual a menos 1, e depois ela passa a ser crescente. Tá? E a mudança de concavidade ocorre em x igual a menos 2. Então, até x igual a menos 2, a concavidade é para baixo. Tá? Depois passa a ser para cima. Então, olha só o que você tem. Pronto. Está aqui o gráfico da nossa função. Tá aqui. Como eu disse, ela é decrescente até menos 1, depois ela cresce. Tem um ponto de inflexão de concavidade, em que a concavidade ela é para baixo até menos 2, e depois ela passa a ser para cima. Tá? Se você olhar para essa função, em mais infinito, ela tende para mais infinito. Então, ela cresce sem limitação para cima. E você tem, em x igual a menos 1, você tem um ponto de mínimo local, que de fato é um ponto de mínimo global também. Tá? Pronto. Então, está aqui o gráfico da função x mais 1, x elevado a x mais 4. Tá? Ok, gente, eu acho que só deu tempo realmente de fazer esses dois exemplos aqui, mas acho que esses exemplos ilustram o poder do cálculo 1 para poder esboçar gráficos. Tá? Ele dá muito mais informação qualitativa sobre os gráficos das funções do que o que a gente tinha condições de ter até agora com a nossa matemática do ensino médio. Eu espero que vocês tenham tomado um gostinho aqui pelo cálculo 1, que vocês se juntem aqui nas disciplinas regulares de cálculo 1 que vão estar acontecendo agora durante o período letivo excepcional. Tá? Muito obrigada a todos e um bom fim de tarde aqui para vocês. Tá? Assim, alguém pediu aqui para passar outras funções para vocês treinarem. Eu vou colocar alguns exercícios aqui para vocês, se vocês quiserem treinar. Então, outros exemplos com coisas interessantes para verificar. Tá? Por exemplo, x² sobre raiz de x mais 1 é um exemplo bem interessante. F de x igual cosseno de x sobre 2 mais seno de x. Essa é bem interessante porque essa é periódica. Tá? E essa daqui, essa terceira, é bem interessante porque essa terceira daqui tem uma assíntota oblíqua. Tá? Então, o denominador aqui é x2 mais 2 e o numerador é 3x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 10x mais 4. Tá? Então, você tem exemplo 1, 2, 3, tá? Para vocês olharem. Vai ter aulas de monitoria essa semana, né? E aí vocês podem, por exemplo, falar com os monitores para fazer... aliás, desculpa, não tem aula de monitoria essa semana. Eu achava que tinha. Bom, enfim. Talvez a gente consiga alguma aula de monitoria para discutir esses 3 exemplos daqui. Tá bom? Ok. Então, até a próxima, gente.
Agora, durante o PLE. Gente, se alguém precisar, eu vou botar meu e-mail, meu celular aqui no chat, aí vocês só me mandam as dúvidas, qualquer coisa. Espero que tenham curtido. Abraços a todos, gente. E fiquem em casa, viu?